Olá pessoal, aula 7, terceiro semestre, seja bem-vindo. No momento que eu gravo essa aula, o Brasil está enfrentando uma grave epidemia do coronavírus, a doença está se espalhando e todo mundo está assustado no mundo inteiro com as mortes e com o grande perigo que nós corremos. Por isso, pela providência de Deus, a aula de hoje tem muito a ver com o que a gente está passando. Mas tem a ver também com o nosso cotidiano, mesmo depois dessa crise passar. Essa aula continuará sendo útil para você. Nós estamos no Sermão do Monte, o versículo que Jesus nos ensina a buscar, a pedir e a bater até encontrar. E esse ensinamento é tão importante. Ele se aplica nas nossas relações interpessoais e se aplica também nas nossas relações com Deus. A gente precisa aprender a usar essas três dicas para poder conseguir aquilo que nós necessitamos. Primeiro, entenda que o pedido é melhor que a exigência. Sempre é melhor que a exigência. A exigência ela não respeita o outro. Ela não respeita a liberdade do outro, querer ou não querer fazer aquilo. Quando a gente exige, a pessoa tem que fazer porque a gente está exigindo. Às vezes ela pode fazer até de contragosto. Agora, quando a gente pede, a gente reconhece que a pessoa é livre para atender ou não esse pedido. E a gente quer que ela faça, e se ela for fazer, que ela faça de coração, que ela faça sabendo o que ela quer fazer e se sujeitando espontaneamente àquilo que a gente coloca. Seria tão melhor se nas nossas relações nós usássemos o pedido e não a exigência. Mesmo em relação a Deus, nós somos tão pequenos em relação a Ele. Nós podemos pedir, mas nunca devemos exigir. Ele é Deus, nós somos criaturas, nós somos seus filhos. A busca é melhor que a espera passiva. Nós somos de uma cultura onde a maioria não é proativa e a gente não luta, não busca as coisas. Olha, quem não procura uma coisa, com certeza não vai encontrar. Né? O primeiro passo para não achar algo que se perdeu é deixar de procurar. Agora, se a gente procura, com certeza a chance de encontrar é muito maior. Jesus está passando aqui uma regra universal: quem busca acaba encontrando. Então, é muito melhor a gente ter uma postura para frente, buscando o que se quer, tanto em Deus quanto nos outros, do que apenas ficar esperando. Muitos de nós têm a ideia de que a pessoa tem que saber o que a gente quer, tem que sentir, tem que imaginar. Mas, gente, o ser humano é egoísta por natureza. Ele não pensa no outro, né? Porque ele está pensando em si. Ele não é sensível, ele precisa de ser transformado. Então nós devemos aprender a buscar, a falar, a pedir. Mais uma coisa que eu quero que você entenda: a persistência é melhor do que a desistência. Jesus também fala, tanto a respeito do buscar, do bater, tem um sentido de insistência. E por quê? Porque quando a gente insiste, a gente aumenta as chances de conseguir. Quando a gente desiste, com certeza a gente não vai conseguir nada. Isso eu estou dizendo a você em relação às lutas e dificuldades que você enfrenta com as pessoas. Você precisa aprender a usar o pedido, você precisa aprender a buscar as coisas e também persistir, não desistir. Em relação a Deus, a mesma coisa nós aplicamos da mesma forma, ok? Se você já tirou a trave dos seus olhos, que é a ira e o desprezo pelas pessoas, você quer realmente ajudá-las. Você as ama, você conseguiu se colocar no lugar dela, com as fraquezas dela, com as deficiências e limitações que ela tem. Então você quer ajudar. E você percebe que a gente não tem sequer meios de transformar uma pessoa, ok? A porta da mudança pessoal, ela só tem trinco pelo lado de dentro. Não tem como a gente impor uma mudança. Não adianta a gente criticar, não adianta a gente desprezar, não adianta a gente julgar, não adianta a gente tentar impor as nossas soluções. Não adianta. Se uma pessoa não quer mudar, ela não vai mudar. Porque a mudança acontece de dentro para fora. Sendo assim, a única maneira que você tem para promover alguma mudança na vida da pessoa que está ao seu lado e que você percebe que ela precisa de ajuda ou precisa se corrigir, é pedir, é buscar isso, é insistir com isso, da maneira certa, com a motivação certa. Isso se aplica em relação a Deus. Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater na porta da graça divina. Porém, é fato que nem sempre nós conseguimos o que pedimos e eu vou falar daqui a pouco por quê. Nessa semana, você estudou alguns textos bíblicos bem interessantes.
E esses textos bíblicos, Jesus fala, esse texto, tanto aqui em Mateus quanto em Lucas, ele ensina sobre bater, mas ele fala que os pais que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quando eles lhe pedem, mostrando que o pedido, ele é poderoso mesmo quando uma pessoa é ruim. Nós que somos maus, Jesus está falando de nós seres humanos, cheios de pecado, mesmo imperfeitos, nós sabemos atender pedidos que são pedidos é, dignos, né, que são pedidos reais e necessários. Então imagina Deus que é perfeito. E Jesus contou a história de uma viúva que tinha uma causa para ser julgada e o juiz era perverso. E o que ela fez? Ela pediu de novo, ela pediu de novo e ela pediu de novo. Até que aquele juiz pensou: cara, eu nem ligo, não temo a Deus, mas eu vou atender logo essa viúva, assim ela para de me encher. Eu estou parafraseando o texto, mas Jesus usou isso para dizer: pois se ela conseguiu fazer isso pela insistência, então vocês não se cansem de pedir, não se cansem de buscar, tanto no outro quanto em Deus. É esse o único caminho que nos resta em relação ao próximo e às mudanças que a gente quer ver acontecendo na vida dele, ok? Indo adiante aqui no nosso estudo, perceba que nós não recebemos o que pedimos em relação a Deus, por exemplo, nas nossas orações, porque há algumas condições presentes no texto. E a primeira é que precisamos nos conscientizar de nossa real necessidade. O texto não fala que Deus vai nos dar tudo que nós buscarmos, tudo que nós pedirmos, ok? Outros textos bíblicos falam que tudo que nós pedimos ao Pai conforme a sua vontade, Ele nos concederá. Então o texto não está falando que nós podemos pedir para ganhar na Mega Sena, que nós podemos pedir isso ou aquilo, porque nós não vamos receber, estamos pedindo conforme os nossos desejos da carne, e isso Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar. Olha, um pai não concede algo prejudicial ao seu filho. Um pai como eu, como outros que estão por aí, pessoas que não são perfeitas, nós, em sã consciência, não damos nada que vai machucar o nosso filho. Se ele pega uma faca perigosa para brincar ou pede para a gente não dá. A gente até entende ele querendo se divertir, mas a gente reconhece que aquilo é perigoso para ele. Ele pode se machucar com aquilo sem saber. Ora, por que Deus vai nos dar algo prejudicial? Portanto, muitas vezes nós não temos o que pedimos porque nós não temos uma real conscientização, né? Uma consciência real do que é que nós realmente precisamos. E nós pedimos muitas vezes até o que nós não precisamos ou até mesmo prejudicial. O Pai do céu nos atenderá prontamente no que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Por exemplo, o texto fala: Deus não nos negará o Espírito se nós o pedirmos. O Espírito Santo é necessário. Fome da palavra, sede da palavra é necessário. Se nós buscarmos sabedoria, Deus vai nos dar, porque são coisas que promovem o nosso desenvolvimento espiritual e é nisso que Deus está interessado em primeiro lugar. Então aprenda a pedir essas coisas que o Pai prontamente te concederá. Outra coisa, nós não recebemos também porque devemos aprender a persistir com insistência, a perseverar. Buscar e bater pressupõe essa ideia de insistência. Deus prova as nossas intenções. Deus prova, Deus testa as nossas intenções e disposições, e enquanto Ele não nos dá, Ele nos treina na perseverança. Pense um pouquinho, Deus é perseverante. Há quantos milhares de anos Deus exerce sua misericórdia para com a humanidade? Deus exerce sua misericórdia para a humanidade desde que a criou. Isso mostra como ele é perseverante, como ele não se cansa. E se você creu em Jesus, você é filho, filha dele, filha de Deus. E você vai aprender a manifestar o mesmo caráter que ele tem. E a única maneira de nós humanos imperfeitos manifestarmos isso é crescermos na fé, é aprendermos a perseverança. E Deus mesmo não nos atende em muitas coisas no primeiro chamado, porque está nos ensinando a perseverar, a aprender a confiar. Ok? Muitas vezes nós não temos, porque Jesus ou Deus estão nos ensinando a perseverar.
Terceira coisa que nós não recebemos o que pedimos é que precisamos de uma consciência viva da paternidade divina. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus como se ele fosse uma máquina de refrigerante que, se você colocar a nota certa, sai o refrigerante que você deseja. Não é assim a nossa relação com Deus. Deus é Deus, Ele é também o nosso Pai, né? E nós devemos ter essa consciência de estarmos aproximando do nosso Pai lá no céu, nosso Pai que nos ama, nosso Pai que nos conhece. Nenhum pai gostaria de ser tratado como uma fonte de desejos, né? Um pai que é agradado só quando você quer receber o que você deseja. Isso seria horrível. Imagine um pai se sentindo usado pelo seu filho. Não, não, não. O pai vai nos ajudar e nos ensinar a amá-lo, a servi-lo acima de tudo. Muita gente diz que nós devemos amar mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. E isso é verdade. Isso é verdade. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Muitas vezes nós não temos porque nós não desenvolvemos nossa consciência de que Deus é nosso Pai. Nós devemos amá-lo como Pai antes de qualquer coisa. Ok? Nós precisamos nos tornar filhos de Deus através da fé em Jesus. Portanto, esse texto não se aplica a todo mundo, ok? Nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que creu em Jesus. João diz que todos aqueles que nele creram receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você não é filho de Deus, é muito difícil que você receba o que você está pedindo. Creia em Jesus, beije o Filho e o Pai o honrará. Aceite o filho e se torne parte da família. É isso que é importante acontecer. Tenha certeza de que você tem honrado Jesus na sua vida e a sua vida é cheia de fé nele. Olha, quando a gente está cheio da convicção do amor e do interesse do Pai bondoso a nosso respeito lá no céu, nós pedimos, buscamos e batemos em sua porta de maneira diferente. Os meus filhos me pedem as coisas de maneira diferente, porque eles sabem que eu sou o provedor deles, que eu posso atender os seus requisitos, os seus pedidos. E eles têm essa esperança quando vêm até a mim. Agora há pouco o Levi veio aqui na minha frente falando com a vozinha mansa, querendo que eu coloque um filme para ele. Ele está pedindo. E ele, ao vir pedir, já está demonstrando fé. Eu castiguei eles essa semana, dei uma disciplina, tirei algumas coisas que estavam prejudicando eles. Então agora ele veio pedir, ele não se acomodou com a ideia, meu pai não vai me dar nada, não vai me dar nada. Ele não. Ele venceu essa tentação no coração dele e veio pedir. E ao fazer isso, ele demonstra esperança e confiança na minha boa vontade em relação a ele. E com meu filho, eu aprendo como é a minha relação com Deus. Eu preciso ter essa consciência, você precisa ter essa consciência também, ok? Deus nunca vai te dar algo prejudicial. Ele nunca vai deixar de te dar também qualquer coisa que seja proveitosa para o seu desenvolvimento espiritual. Segunda Pedro fala que nós temos tudo o que nós precisamos para a vida piedosa. Deus já nos deu. Agora é importante saber pedir. É importante também a gente saber escolher quais são essas necessidades, reconhecer essas necessidades. 1 Pedro fala que nós devemos buscar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, o amor, a fraternidade. Peça essas coisas, busca essas coisas, Deus não vai negar essas coisas. E mesmo que elas demorem de vir, aprenda a demora para desenvolver a perseverança. Isso é muito importante que você faça e eu espero que você leve isso muito a sério, ok? Eu já estou terminando a aula, não vou me delongar hoje. É apenas um versículo e esse versículo é tão importante. O exercício dessa semana é que você atenda pedidos, que você ouça os pedidos e que você pense: isso vai ajudar essa pessoa, isso vai fazer diferença na vida dela. Eu tenho condições de fazer o que ela está me pedindo. E ao entender esse pedido, atenda, atenda. Se você perceber que passou nessas duas peneiras, atenda. E depois que você atendeu o pedido e vê o resultado, eu quero que você reflita o seguinte: poxa, se eu que sou mau, se eu que sou imperfeito, que sou pecador, pude fazer diferença na vida de uma pessoa atendendo o pedido, e Deus, que é amoroso, que é bondoso, misericordioso, que é o meu Pai perfeito no céu, qual é a disposição dele em relação a mim? Eu quero que você reflita sobre isso. Ah,
Enquanto nós não podemos nos reunir, eu peço a todo facilitador que faça uma chamada via WhatsApp ou então via Facebook, FaceTime e converse ao vivo com os seus companheiros de grupo. Né? Não vamos perder a oportunidade de usar a tecnologia a nosso favor e continuar na nossa perseverança, continuar fazendo o que a gente sabe que deve fazer. O mundo no momento está parado, mas a nossa caminhada cristã não para. Nós caminhamos em direção a Jesus Cristo e devemos cumprir os nossos votos e compromissos, mesmo que através da internet. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí um ótimo dia, que essa aula venha fortalecer a sua relação com Deus e venha também trazer sabedoria para a sua relação com o seu próximo. Que você abandone de vez a exigência, a determinação, a aspereza no falar e comece a pedir o que você quer, a buscar aquilo que você acha que é importante, que você entende que é necessário, né? E persistir nisso, batendo até a porta abrir. Não arrombe a porta de ninguém, não quebre a porta de ninguém, não imponha, não tente invadir, não exija, ok? Bata na porta e ela vai se abrir na hora certa, se ela tiver que se abrir. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesses momentos de dificuldade. Que Deus te fortaleça em toda a sua vida para você ser aprovado em tudo que você faz e pensa. Até!